Seja bem-vindo ao canal Investidor Cético. Neste vídeo vamos entrar no modo full cético aqui e falar sobre 5 recomendações de investimentos que parecem muito boas, às vezes parecem bem intencionadas, mas que na verdade são meio furadas. Então é isso aí. Lembre-se de se inscrever aqui no canal, acione o sino das notificações e a gente se vê em instantes logo depois da vinheta. Quando me veio a ideia de fazer esse vídeo, eu queria fazer um vídeo que fosse as piores dicas de investimento de todos os tempos. Então eu fiquei pensando em como fazer esse vídeo e eu pedi ajuda pro meu estagiário, que também é o seu estagiário e é o estagiário de todo mundo hoje, é o ChatGPT. Então aí eu perguntei para ele e ele me trouxe um monte de dicas assim ruins, né, dicas de investimento furadas, mas eu não gostei de nenhuma delas, porque eu não achei que eram adequadas para o canal Investidor Cético. Acredite, eu sou um bom fazedor de prompts. Eu tenho aí uma certa habilidade para me comunicar com o ChatGPT, mas eu não consegui chegar em algo satisfatório. Então ele me deu dicas aqui muito bobinhas, né, das piores dicas possíveis. Então, assim, ó, assume grandes dívidas para investir, né, ou assuma grandes dívidas para investir. Escolha ações com base em seus nomes legais ou logotipos. Tudo bem, isso aqui é uma dica furada, né? Poderia ser uma das piores dicas de todos os tempos. Mas olha só, vamos falar um pouco sobre o canal Investidor Cético. Eu não vou aqui dizer que o canal Investidor Cético seja um canal excepcionalmente bom. Gostaria que fosse, mas eu não acho que ele é. Mas ele também não é excepcionalmente ruim. E a despeito disso, ele é um canal pequeno. Ele é um canal que tem uma audiência relativamente pequena e não porque ele seja exageradamente ruim, mas porque o canal não é popular. E quando eu falo popular, eu estou querendo dizer que ele não é popular no sentido de ser um programa popular, porque entre os canais de finanças e investimentos, nós temos muito hoje aquilo que seria a versão financeira de um programa de auditório ou de um jornal desses policialesco por aí. Coisa que aqui no canal Investidor Cético definitivamente a gente não se enquadra nessa situação. E esse tipo de dica, né, então na linha assuma grandes dívidas para investir, deixa eu ver o que mais aqui que temos aqui, né? Outras coisinhas do gênero, né, como venda tudo quando o mercado cai, né? Essas dicas, elas seriam interessantes, talvez até engraçadinhas, em um desses tipo programa de auditório das finanças, mas não aqui, porque aqui o que diferencia esse canal dos outros canais e que faz com que ele não seja popular é que ele tem uma audiência de alto nível. Esses canais mais populares, eles não são ruins se a gente for analisar. Pelo contrário, eu diria que são bons canais se a gente considerar que eles são perfeitamente adequados para o público que os assiste. Se você tem um público de baixo nível, um conteúdo de baixo nível igualmente é perfeito para esse canal. Mas, de novo, não é o caso aqui, então eu tive que pensar bastante assim para ver algumas dicas de investimentos ruins que não fossem tão óbvias. Tá? Então esse é o momento que eu tive que dispensar o meu estagiário, falar a despeito de todo o meu esforço tentando fazer prompts bacanas aqui para melhorar minha comunicação, não deu, eu tive que fazer eu mesmo. Tá? Então eu peguei aqui 5 dicas que são dicas não tão óbvias. Para alguns aqui que frequentam o canal já são óbvias, porque eu vou falar de coisas que já foram comentadas aqui anteriormente, que ocasionalmente aparecem na literatura de finanças, mas que são coisas que, olhando à primeira vista, até podem parecer coisas boas, mas não são coisas tão boas. Então a primeira delas, acompanhar frequentemente o mercado. Muita gente diz que para você ter sucesso nos investimentos, você tem que ficar ali acompanhando o que acontece, e vendo notícias e se informando e etc e tal. Intuitivamente, isso parece fazer sentido. Afinal de contas, se a gente está se informando de algo, espera-se, presume-se que a gente vai tomar melhores decisões sobre isso. Só que
O excesso de informações financeiras leva a um viés cognitivo que é chamado ilusão de controle. A ilusão de controle é quando a gente começa a juntar um monte de informação e essa informação nos dá a falsa ideia de que a gente consegue inferir ou prever mesmo aquilo que vai acontecer no futuro. Então, se eu assistir todos os noticiários e ler todos os portais de finanças, eu vou ter um monte de informação. Só que tem um problema nessa informação. Toda essa informação é ou informação do passado ou é puro chute. Então, ter mais informação não aumenta as minhas chances, não aumenta a minha probabilidade de saber o que vai acontecer no futuro. Aqui, o pessoal que frequenta aqui o canal Investidor Cético, que já me conhece há algum tempo, sabe que eu tenho assim uma certa preferência pelas estratégias de investimento de base um pouco mais quantitativa, um pouco mais sistemática. Então eu tenho para mim que uma boa estratégia, que você consiga manter ela consistentemente ao longo do tempo, é o que acaba muitas vezes fazendo a diferença no seu sucesso como investidor. Até mesmo o famoso Daniel Kahneman, psicólogo americano de origem israelense, que ganhou o Prêmio Nobel de Economia de 2002, considerado a figura máxima da economia comportamental, no livro famosíssimo dele, Rápido e Devagar, em algum momento ele menciona isso, que às vezes é melhor você ter um sistema ruim, um método ruim, do que não ter sistema nenhum, porque quando você não tem nenhuma metodologia para investir, você fica reativo. E o excesso de notícias te leva a ficar reativo, te leva a ficar ansioso, e isso obviamente interfere demais no seu processo de decisão, porque traz todo o conteúdo emocional para a decisão de investimentos. Então, a ideia de que ficar acompanhando obsessivamente mercado financeiro, notícias, vai te trazer algum tipo de vantagem, é uma dica bastante furada. O excesso de informação, saber tudo o que acontece, não substitui você ter um bom método ou ter uma boa estratégia. Segunda dica, diversificar demais. Então a diversificação é uma coisa fundamental no mundo dos investimentos, é a ferramenta básica, a mais elementar e a mais efetiva ferramenta de gerenciamento de riscos. Porém, existe um limite para a diversificação. Existe um ponto a partir do qual a diversificação não te traz vantagens e ela começa a te trazer problemas. Então tem gente que confunde diversificar com pulverizar. Pulverizar no sentido de um spray mesmo, de jogar para todo lado na expectativa de que jogando para todo lado você vai acabar acertando em alguma coisa. Se você pretende fazer esse tipo de pulverização insana, talvez seja melhor você ir para um ETF, alguma coisa que te exponha ao mercado como um todo. Se você pretende fazer uma carteira de investimentos coerente, você precisa ter um certo grau de diversificação, essa diversificação precisa ser estratégica, diferente diversificar e simplesmente ter muitos investimentos, tem que ver a questão, por exemplo, da correlação direta, correlação inversa. A gente usa, por exemplo, setores e classes de ativo como uma forma simplificada de a gente criar um perfil de correlação um pouco mais favorável, mas o ponto é que nós temos que ter ativos que se contrabalancem. E em que número? Uma pergunta clássica, assim, que as pessoas costumam fazer é: quantas ações eu devo ter na carteira para estar bem diversificado? Então eu vou dizer para você, com base em inúmeros estudos acadêmicos e estudos que a gente pode fazer mesmo, às vezes com ferramentas que a gente tem, ferramentas de análise de dados que não são tão profissionais, que são acessíveis, e eu diria que numa carteira de ações o número ideal ele está por volta de 20. Óbvio, não é um número super exato, você pode ter uma pequena variação para cima, para baixo, mas o ponto é que quando você começa a ter muito mais do que 20 ações, os ganhos de diversificação que você tem na sua carteira ficam ínfimos. Então chega o ponto que você não tem mais benefício da diversificação, você não tem benefício da diluição do risco, mas você começa a ter encheção de saco. Encheção de saco de ter uma carteira grande. Imagina você ter uma carteira gigantesca com todos os fundos imobiliários e todas as ações de dividendos, e aí quando você vai fazer seu imposto de renda vai vir aquela cacetada de papel, aquele monte de coisa, e o fulaninho que não mandou o informe e tal, e aí você
vai ficar com a cabeça na lua, e aí você vai pedir para o seu contador fazer, e seu contador não é familiarizado com bolsa, e ele vai fazer bobagem. Então, o excesso de diversificação, ele não traz benefício, e ele acaba trazendo problemas do ponto de vista operacional, que pode até mesmo causar um risco operacional, né? Ou seja, criar uma situação que possa gerar erros. Uma terceira dica, que também pode parecer muito boa, mas que é uma furada, pelo menos na maior parte das vezes, é o uso de informações redundantes no seu processo de decisão. Então, quando a gente vai tomar uma decisão de investimentos, frequentemente a gente usa indicadores, a gente usa ferramentas para nos ajudar no processo de decisão. Essas ferramentas não são mágicas. Elas servem para tirar um pouco da incerteza, mas ela não elimina a incerteza. Ela diminui o grau de incerteza. Então nós temos ferramentas, por exemplo, que vêm da análise fundamentalista, indicadores fundamentalistas, nós temos indicadores técnicos, nós temos indicadores econômicos, só que muitas vezes as pessoas misturam esses indicadores e colocam indicadores de mesma classe, mesma categoria, na expectativa de que um vai confirmar o outro e aquilo vai trazer uma análise mais robusta e com uma maior taxa de acerto. O problema é que muitos desses indicadores eles são feitos da mesma informação, a mesma matéria-prima. Falar, por exemplo, no caso da análise técnica. Eu vejo pessoas que falam assim, eu vou usar uma média móvel exponencial e o High-Low Activator. Já ouviu falar desse indicador, o High-Low? Ele é todo bonitinho, porque ele forma aquelas escadinhas, né? Verdinho, vermelhinho, mas aquilo nada mais é do que uma média móvel das máximas e das mínimas. Então você está misturando média móvel com média móvel. Tá? São dois indicadores iguais feitos do mesmo jeito, talvez com períodos diferentes. Ou então vou juntar dois osciladores, o índice de força relativa e o estocástico. Também, né, as fórmulas são diferentes no caso dos dois, mas eles acabam dando a mesma informação baseada na mesma matéria-prima. Indicadores fundamentalistas. Nós temos muitos indicadores que são redundantes. Então, pegar, por exemplo, o ROI, Retorno sobre o Patrimônio Líquido, Return on Equity, que é o meu indicador favorito, e vou usar ele junto com margem líquida. Redundância total. Né? Os dois são feitos da mesma coisa. Tem um caso na análise fundamentalista que eu uso redundância, que é quando eu vou ver indicador de valor, que eu vejo PL, preço-lucro, e eu vejo o EV/EBITDA. Esse é um caso que eu abro uma exceção para mim, mas eu tenho uma razão técnica para isso. Em algum outro momento, em algum outro vídeo, a gente pode conversar. Quem já foi meu aluno aqui em algum momento sabe qual é a razão, mas existe um motivo, mas é uma exceção. Como regra geral, quando você mistura indicadores que são feitos da mesma coisa, na expectativa de que eles vão se confirmar, essa confirmação não tem valor, porque mesma coisa. No caso de indicadores econômicos, então, taxa de juros. Eu, por exemplo, eu gosto muito de ver indicadores que falem sobre as taxas de juros futuras. A gente pode ver a curva de juros, né, estrutura a termo da taxa de juros. A gente pode ver os juros futuros, DI futuro negociado na B3. A gente pode ver o relatório Focus do Banco Central. E a gente pode olhar os três para ver se eles se confirmam. Qual que é o valor de uma confirmação dessas três informações? 0. Por quê? Porque as três são feitas da mesma coisa. Essas três informações, elas refletem sentimento do mercado. Esse sentimento vem de lugares diferentes. No caso da curva de juros, o sentimento vem dos preços que estão sendo negociados nos títulos públicos pré-fixados do mercado. Sentimento dos agentes do mercado. No DI futuro é o sentimento dos agentes de mercado que estão no mercado de DI futuro, que são os mesmos que estão no outro. E no caso do relatório Focus, são aqueles agentes econômicos, analistas, economistas que são consultados pelo Banco Central, que por acaso também são os mesmos. Então é a mesma informação vinda de três fontes diferentes, isso não se confirma. Pelo contrário, isso pode levar a problemas na decisão, porque às vezes o investidor ele fica muitas vezes numa situação de inércia ali de tomada de decisão, esperando que esses indicadores mágicos se alinhem, e aí vai dar aquela entrada perfeita. Primeiro, a entrada nunca é perfeita, e segundo, essa coisa de ficar esperando indicadores redundantes, todos concordarem perfeitamente entre si, muitas vezes pode levar o investidor a tomar suas decisões, tanto de entrada quanto de saída, tarde demais, e isso gera perdas. Quarta dica, que também é meio estranha, que é
procurar seguir ou acompanhar os líderes do mercado ou os institucionais ou os tubarões, dê o nome que você quiser. Tem gente que tem um certo voyeurismo de saber o que os grandões estão fazendo, como eles pensam, o que eles fazem, na expectativa de fazer igual a eles. Alguns chegam inclusive a ler livros, biografias, e alguns grandões inclusive recentemente estão virando meio influenciadores, aí começa a falar por aí. Mas tem uma coisa que às vezes os pequenos investidores têm uma dificuldade de perceber, que muitas vezes quando um grande investidor, um institucional, ele vai para a linha de frente, para a mídia, principalmente para a mídia mais popular, ele tem uma preocupação maior do que simplesmente passar a informação. Ele tem uma preocupação em criar uma boa imagem para si mesmo. Então começa com aquelas coisas assim, olha só, invista naquilo que você conhece e não sei o quê, né? Quer dizer, começa a dar aquelas coisas tipo dicas da vovó, sabe? Aquela coisa assim, olha, dorme cedo e toma canja de galinha, não sei o quê, que são aquelas dicas meio inócuas que mal não vai fazer, mas também não vai te fazer bem. Quer dizer, é uma recomendação absolutamente inútil na maioria dos casos, mas a pessoa se sente, nossa, olha essa simplicidade, olha que coisa, vai nessa. E a maioria desses caras não fazem aquilo que eles falam. E aí tem uma coisa que é fundamental entender, né? Muitos pequenos investidores têm uma dificuldade de entender isso, que o mundo daqueles que têm muito dinheiro e pouco dinheiro é completamente diferente. Eu sei que parece óbvio o que eu falei, mas quando eu falo muito dinheiro e pouco dinheiro, eu não estou falando o cara que tem 10 milhões e o cara que tem 10 real no bolso. Eu estou falando de um institucional ou de um investidor que tem um patrimônio bilionário, algo nessa linha, quer dizer, alguém que é muito grande, que realmente é um tubarão, comparado com um investidor que pode ser um investidor individual, um cara rico. Um cara que tem talvez algumas dezenas de milhões de reais, que para um indivíduo é muita coisa, mas para a realidade do mercado, aquele cara é uma sardinha ainda, né? E a vida desses caras são diferentes, porque o grande investidor, o que tem carteira de bilhões, às vezes um grande fundo de investimento, um family office, ele não consegue fazer movimentos que um pequeno investidor consegue fazer. E o pequeno investidor, por outro lado, não tem acesso a certas coisas que o outro cara tem. Então são dois mundos completamente diferentes. Se nós somos pequenos investidores, e quando eu falo pequenos investidores, eu estou falando investidores que têm aí talvez até algumas dezenas de milhões de reais, então eu estou falando muitas vezes de pessoas que podem ser ricas, mas no contexto geral são pequenos investidores. Esses caras precisam usar estratégias que são adequadas para pequenos investidores. Você não tem que olhar o que os grandões estão fazendo ou tentar fazer igual o que eles estão fazendo. Você pode até olhar os grandões para tentar ter algum tipo de insight. Tem gente, por exemplo, que gosta de analisar fluxos de investidores estrangeiros, de institucionais. Isso pode te trazer alguma informação interessante. Eu tenho dúvidas quanto a isso, mas pode te trazer. Mas agora a coisa de ficar, vou acompanhar esse cara e seguir o que ele faz e ouvir tudo o que ele fala porque eu vou fazer igualzinho, isso é idolatria. Quando você começa a levar mais a sério a opinião de algumas pessoas, só porque o cara tem mais dinheiro, porque ele administra um patrimônio maior, etc e tal, muito cuidado, porque você pode estar entrando num culto ao dinheiro. Então, muita atenção a isso aí, tá? E tenha em mente que a realidade do pequeno investidor é diferente. Se você vai se dedicar a entender a realidade de um grande investidor, do institucional, então eu recomendo a você o seguinte, que esqueça a história de ser investidor e vai ser um profissional, vai virar um gestor de carteira, manda o seu currículo aí para os fundos de pensão, para as assets, talvez seja um caminho que você se sinta melhor com isso, tá? A não ser que aqui na audiência do canal tem aí alguns bilionários enrustidos aí, ó. Se tiver, manda aí uma mensagem para mim aí que a gente conversa, né? Então vamos lá. E agora a última dica furada. Essa é furadíssima e eu vejo muita gente dando ela, assim, me dá até eu fico até meio nervoso, né? Eu, como um sujeito assim que eu sempre me interessei muito pela questão da economia comportamental, dos vieses cognitivos, né? Um dos vieses cognitivos assim que eu considero mais maléficos é a contabilidade mental.
que é aquela tendência que a gente tem de separar o dinheiro em contas mentais diferentes e a gente dá atribuições diferentes a esse dinheiro que a gente cria da nossa cabeça. Então é aquela coisa assim, ó, esse dinheiro eu não posso mexer porque é o dinheiro da faculdade do meu filho nem nasceu, né? Esse aqui é o dinheiro das férias, eu não posso mexer aqui. Então se eu precisar de dinheiro, eu vou pegar dinheiro emprestado no banco, vou pagar juros, não sei o que, mas não posso mexer. E eu vejo de vez em quando profissionais e que falam assim, olha, ainda que você tenha dívidas, tenha uma reserva. Você precisa ter uma reserva. Porque você tem que ter algum dinheiro guardado, etc e tal. Na linha investidor cético, sempre que você vê alguém falando isso, veja quem é esse cara. Entra no LinkedIn, vê o currículo. Assim, eu garanto que, na esmagadora maioria das vezes, o cara que fala isso está na folha de pagamento de alguma instituição financeira que trabalha com linhas de crédito. Porque ele quer que você se endivide mesmo tendo dinheiro. E aí ele vai naquela, não, você tem dívida, mas pelo menos você tem um dinheiro ali, porque vai que acontece alguma coisa, dá uma dor de barriga, então o dinheiro tá lá. Ótimo, excelente dica, porque se o dinheiro tá lá rendendo, sei lá, 0,5%, 1% ao mês, hoje nas circunstâncias atuais a taxa de juros permite isso, enquanto você está devendo lá 10% ao mês. Ótimo, beleza. É por isso que os bancos ganham tanta grana, né? É por causa desse tipo de mentalidade. Essa ideia de que se você ter dívida e ao mesmo tempo ter algum dinheiro guardado, porque isso pode trazer algum conforto psicológico, isso é a mesma coisa que você se endividar preventivamente. Porque assim, se você pega o dinheiro do seu investimento e abate a dívida, você não vai ter dinheiro guardado. Mas por outro lado, você vai ter sua linha de crédito liberada. Mas aí alguém pode dizer assim, mas e se eu perder minha linha de crédito? Oh, excelente! Então é isso aí. Vamos nos endividar e vamos tomar a linha de crédito para a gente não perder a linha de crédito. Brilhante, brilhante! Isso é a mesma coisa que dizer assim, olha, eu que sou um indivíduo totalmente saudável, jovem, atlético, etc. Não estou falando de mim, naturalmente, né, hipoteticamente, eu vou começar a tomar remédios para doenças cardíacas para prevenir uma doença cardíaca que eu posso ter daqui 50 anos. Alguma coisa nessa linha. Então você vai preventivamente se medicar e sujeito a todos os efeitos colaterais e todos os riscos. Nesse caso, você vai preventivamente se endividar para garantir que você não vai perder sua linha de crédito se alguma coisa acontecer, né? Quer dizer, você vai estar com o dinheiro na mão ali. Então isso é uma coisa que absolutamente não faz nenhum sentido. Quer dizer, se você tem dívidas, pega a grana e paga a dívida, mas o fulaninho falou que tem que ter reserva de emergência. Não, reserva de emergência você vai se preocupar com isso depois que você resolver suas dívidas. Você resolve a dívida primeiro. Aí a primeira coisa que você vai fazer é começar a fazer uma reserva de emergência, mas não antes. Você precisa primeiro sair dessa situação. Não adianta você ter lá o dinheiro no CDB super seguro, rendendo menos de 1% ao mês, enquanto você está queimando no cheque especial, no rotativo, seja lá onde for, até outras modalidades de crédito mais barato e muito mais caro do que isso. Tá? E de novo eu insisto, muita gente que se apresenta aí como profissional do mercado, super gurus, etc e tal, experts e o cacete A4, vem com esse tipo de dica, que é a dica mais sacana, mais enviesada, mais mal intencionada que alguém pode dar. Então é isso aí, a gente viu aqui neste vídeo 5 dicas, 5 recomendações de investimento que, para os desavisados, assim, pode até ser dicas que fazem muito sentido, mas que se a gente aplica ao tratamento investidor cético nelas, a gente vê que essas dicas de boa não tem nada. E é isso aí, espero que você tenha gostado desse vídeo. Não deixe de fazer seu comentário, principalmente se você tiver aí alguma outra dica. Vai que eu resolvo fazer uma versão 2.0 desse vídeo. E aproveita também para escrever aí o que você gostaria de ver aqui no canal Investidor Cético, temas, sugestões. Lembre-se que este canal é um espaço seu. Eu estou aqui para falar coisas que sejam do seu interesse. Então coloca aí nos comentários. E se for coisa legal, coisa bacana, coisa alinhada aqui com a nossa visão apenas ligeiramente cética das coisas, entra na linha de produção para a gente criar novos conteúdos. É isso aí, a gente se vê no próximo vídeo.